Então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de cálculo diferencial e integral 3, hoje vamos aprender a trabalhar com a integral de campo sobre uma superfície. Vocês já estão bem familiarizados a trabalhar com integrais? Se eu colocar para vocês uma função de uma única variável, uma funçãozinha real, vocês sabem como calcular a integral dessa função? Vocês viram isso no curso de cálculo 1. Aí, em seguida, conseguimos generalizar a noção de integral para funções com mais de uma variável. Vocês viram isso no curso de cálculo 3. Passamos um pouco por curvas. Também vocês tiveram a noção do que é feito lá a respeito de integral, mas isso foi no curso de cálculo 2. Como consequência, conseguimos a noção de integral de um campo vetorial ao longo de uma curva. Vocês já sabem como fazer isso também. E com o teorema de Green, você consegue associar a noção de integral de um campo vetorial. Não o campo, não necessariamente, mas uma expressão obtida através de um campo, consegue relacionar com a integral de um campo vetorial ao longo de uma curva. E para finalizar, agora vamos ver como é que calculamos... claro, eu disse a vocês como é que calcula a integral de uma função ao longo de uma superfície. Isso também eu fiz para vocês, disse como é que é feito. Aí ficou faltando simplesmente a noção de integral de campo sobre uma superfície, pessoal. Aí, para fechar, vamos fazer isso hoje. Aprender como é que integramos um campo vetorial sobre uma superfície. Campo vetorial, vocês já sabem o que é. Vocês não têm mais dificuldade em entender o que é um campo vetorial. Superfície também vocês já sabem o que é. Vocês não têm mais nenhuma dificuldade em identificar o que é uma superfície. Então, diante disso, vamos para frente, vamos agora ver como é que calculamos essa integral. Para isso, o que é que necessitamos? De algumas definições. Uma primeira definição é a seguinte, pessoal. Então, seja M tem uma superfície regular. Quando eu digo a vocês que eu estou diante de uma superfície regular, vocês sabem do que eu estou falando? Eu acredito que sim. Essa minha superfície ela é obtida por uma parametrização, ela é a imagem de uma parametrização. Vocês já viram como é que eu faço essa continha, de tal modo que quando eu calcular o produto externo, quando eu calcular, ou seja, essa M, ela é a imagem de uma parametrização, de tal modo que quando eu calcular o produto vetorial ou o produto externo dessa minha parametrização, isso aqui é diferente do vetor nulo. Se eu digo isso, eu estou tratando de uma superfície regular. Então, isso para vocês não é nada estranho. Ok, a sua parametrização aqui é dada. A cada U e V, eu vou associar X, que depende de U e V, Y, que depende de U e V, e Z, que depende de U e V. Essa superfície ela mora em R3 e ela é parametrizada utilizando-se um par ordenado que mora em R2. Por isso, minha superfície é uma M2. Então, podemos fazer duas escolhas para o vetor normal. Eu estou diante de uma superfície. A superfície ela mora aqui em R3. O local onde a minha superfície mora é esse aqui. Aqui. Para uma superfície, conseguimos a noção do que é plano tangente. Vocês viram, definir isso para vocês. Aqui eu tenho o plano tangente, a minha superfície. Esse plano eu consigo exibir quem é a equação desse plano tangente em um pontinho. Se eu conheço o plano tangente à superfície, naturalmente eu consigo determinar um vetor normal a essa superfície, pessoal. Esse vetorzinho aqui em amarelo é o vetor normal. Ele é perpendicular ao plano tangente. Então, esse vetor normal agora ele será útil.
ele será útil, porque se eu conheço a parametrização, eu tenho duas possibilidades de escolha para esse vetor normal, que é esse vetorzinho aqui em amarelo. A primeira possibilidade de escolha é essa dada aqui em 1.1. Eu pego o quociente entre o produto externo da parametrização da superfície, derivei parcialmente a parametrização em relação à variável U. Faço isso aqui externo com derivada parcial da parametrização em relação à variável V, e em seguida divido por sua norma. Quando eu faço isso, eu obtenho uma possível, ou melhor, eu obtenho um vetor normal à minha superfície nesse pontinho que eu estou considerando. Isso aqui é pontual. Ou então eu posso pegar a parte negativa, pessoal, desse vetor. A parte negativa, ela vai estar apontando para baixo. É o mesmo vetor, só que agora ele vai estar para cá. Então, o N1 eu posso tomar como sendo positivo, o N2 eu tomo como sendo negativo, que é igual a menos N1. Então, eu tenho duas possibilidades de escolha para esse nosso vetor normal. E aqui eles estão dados. Aqui em 1.1 e 1.2. Então, guarda essa informação. Consigo obter o vetor normal à superfície, consigo obter o plano tangente à superfície. Agora, o que nos importa é o vetor normal à superfície. A escolha aqui é dada, 1.1 ou 1.2. Por quê, pessoal? Quando eu faço essa escolha, o que vai acontecer? Quando um desses vetores normais, ou 1.1 ou 1.2, provavelmente serão os dois, é não nulo, contínuo em toda a superfície, agora, dentre esses dois, o 1.1 e o 1.2, eu tenho que, pelo menos um desses vetores, pessoal, ele tem que fazer sentido em toda a superfície, em toda mesmo. Eu posso sair andando, mudando o pontinho, ele vai sempre aparecendo de modo contínuo em toda a superfície M2. Então eu digo que M2, nessa circunstância, M2 é uma superfície orientável. E nesse caso, o vetor normal que eu escolhi, ele será chamado a minha orientação. Esse aqui eu posso definir em toda a superfície, de modo contínuo. Então, eu vou tomar isso aqui como sendo a orientação para a minha superfície. E a minha superfície é dita a superfície orientável. Não, o meu vetor normal que faz sentido em toda a superfície é o 1.2. Então, se é o 1.2, eu vou considerar como sendo a minha orientação para a minha superfície e digo que minha superfície é orientável. Mas pode ser que os dois façam sentido em toda a superfície, só de modo contínuo. Pode ser que os dois façam sentido, então eu escolho um ou outro. Então, a dica que eu dou a vocês, escolham um positivo, certo? Depois vocês vão ver por que escolher o positivo não é que é melhor, mas por questão de praticidade de notação, só por isso. Então, nesse caso, a nossa superfície é uma superfície orientável. Quando isso não acontece, pessoal, então, caso isso não ocorra, então, dizemos que a superfície M2 ela é não orientável. Eu não vou conseguir exibir uma orientação para essa minha superfície. Superfície orientável, não orientável é uma superfície como essa aqui, pessoal. Deixa eu tirar esse comercial daqui, pronto. Uma superfície orientável é uma superfície como esta aqui. Por exemplo, essa superfície aqui é uma superfície não orientável. Imagina uma estrada como esta aqui, onde você começa a transitar de cabeça para cima,
Aí você vai transitando, transitando, e quando você voltar, você está de cabeça para baixo. Perceba, essa aqui é um exemplo de uma superfície não orientável, esse laçozinho aqui, que é chamada faixa de Möbius. Aqui é um exemplo clássico de superfície não orientável. É você transitar com o carrinho, perceba, ele vai, quando ele voltar, está de cabeça para baixo. Essas superfícies, que são as não orientáveis, não nos interessam, pelo menos nesse curso não, pessoal. Elas não nos interessam. Essas não orientáveis, não vamos trabalhar com elas. Vocês viram ali, eu consegui mostrar para vocês como é que elas funcionam. Elas não são tão simples e elas não vão nos interessar. O que vai nos interessar são as superfícies orientáveis, aquelas que eu posso exibir uma orientação. Um exemplo clássico de superfície orientável, pense na esfera. A esfera, tá aqui a nossa esfera. A esfera ela mora em R3. Então, ao contrário da faixa de Möbius, a esfera ela é uma superfície orientável. Eu posso fixar a orientação para a minha superfície. O que significaria essa orientação? Essa orientação seria dizer assim: eu aqui, eu estou de cabeça para cima. Fixei a orientação. Aqui é o meu vetorzinho que me dá a orientação. A minha superfície está orientada, minha orientação é essa. Eu posso sair caminhando ao longo dessa minha superfície? Sim. Quando eu chegar no mesmo ponto, eu continuo indo de cabeça para cima. Eu posso caminhar assim, ou eu posso caminhar assim. Quando eu chegar aqui no mesmo ponto, eu vou estar com a cabeça voltada para o mesmo lugar. Ou seja, a minha orientação está fixa. A orientação está fixa e disse, eu estou de cabeça para cima se eu obedeço essa relação aqui. Ou então eu posso pegar a parte negativa dessa minha n e digo agora assim, não, se eu considerar o menos n, a orientação está fixa. Se eu andar de cabeça para baixo, eu posso caminhar sobre toda a superfície e quando eu chegar no mesmo lugar, eu vou continuar de cabeça para baixo. Então, fixar a orientação significa isso, pessoal. Então, eu tenho duas possibilidades de escolha para a orientação. Ou essa orientação aqui eu estou de cabeça para cima, em cima da esfera, ou então eu posso considerar menos ela. Aí, nesse caso, consigo desenhar? Consigo. Está aqui. A orientação é esta. Aí pense nisso. Você caminha sobre a esfera, quando você chegar no mesmo ponto, você ainda vai estar de cabeça para cima, se eu fixei essa orientação aqui. Ou se eu fixar esta orientação, eu saio caminhando com as mãos para baixo, plantando bananeira. Quando eu chegar no mesmo lugar aqui da esfera, eu continuo de cabeça para baixo. É o contrário do que acontece com a faixa de Möbius que eu exibi para vocês aqui. Essa faixa ela não é orientável. Pronto. Então, com isso, vocês guardam a informação do que é orientável e o que não é. Em termos geométrico não, em termos aritméticos, dizer que é orientável significa dizer que você vai fixar uma dessas duas orientações. Eu vou escolher ou esse vetor como referência. Então, aqui é a parte aritmética da coisa. Vocês vão fixar aqui. Aqui é a parte visual da coisa. Então, você vai ter sempre que carregar essas duas informações. Certo? Então, vamos fixar essa orientação aqui, a N1, que essa é a nossa N aqui. Aí dizer que eu estou de cabeça para cima na esfera, sempre que eu tomar este vetorzinho aqui como sendo nossa orientação, nosso vetor normal. Então, isso está claro para vocês agora, pessoal. Continuando. Continuando, podemos agora definir a noção de
integral de um campo vetorial sobre uma superfície, pessoal. Porque se eu considerar M2 uma superfície orientável, vocês sabem que eu estou falando agora, essa minha superfície orientável é uma superfície como a esfera, por exemplo, que você pode caminhar sobre ela. Da maneira que você partir a sua cabeça para cima, você volta, chega no mesmo lugar com a cabeça para cima, que é a mesma coisa aqui. T vetor normal, dado por essa expressão aqui, ou essa. Cabeça para cima, cabeça para baixo. Então, guarda essa informação. Então, a minha superfície é uma superfície orientável. Eu tenho que U, contido em R3, é um conjunto aberto, tal que essa nossa superfície ela está contida em U. Nada estranho até aqui. Ou seja, realmente eu estou colocando essa minha superfície dentro de um aberto. Por quê? Eu tenho que definir campo vetorial. O campo vetorial é definido em um subconjunto aberto de R3. Então, por isso eu coloco essa minha superfície em U aberto. Isso não é estranho, pessoal. Basta você olhar para a sua superfície e colocar ela dentro do maior domínio possível desse campo vetorial. Acabou. Não tem mais o que fazer. Ali eu consegui exibir que é esse aberto. Esse campo vetorial, eu vou exigir que ele seja um campo vetorial contínuo. Esse é o pedido que eu faço. Então, agora, a noção de integral desse campo vetorial F, pessoal. Sobre a superfície M2, ela faz sentido. E como que é dada? A notação é esta. A integral do campo vetorial F ao longo da superfície M. O campo vetorial F é contínuo, a superfície M2 é uma superfície orientável. A é simplesmente a integral dupla sobre M do produto interno do campo vetorial com o vetor normal dm, pessoal. Aqui é a definição de integral de um campo vetorial sobre uma superfície. Essa continha daqui para cá, vocês sabem como fazer esse segundo membro. Porque aqui eu estou diante da integral de uma função sobre uma superfície. Isso eu ensinei a vocês na aula anterior. Na anterior? Não, foi umas 2 aulas antes, acho que foi isso mesmo. Eu ensinei a vocês como é que calcula a integral de uma função de mais de uma variável sobre uma superfície. Então, isso aqui para vocês não é estranho. Deixa eu pedir aqui uma página. Deixa eu pedir aqui uma página, porque o que está acontecendo é o seguinte. Vamos ver. Aqui eu tenho nosso R3. É o ambiente onde a superfície mora. Ela mora aqui. X, Y, Z. E aqui a origem. A superfície é esta aqui. Pronto, aqui nossa superfície M2. Essa superfície ela mora em R3, então eu posso pegar um conjunto bem grande aberto que contém essa minha superfície. Sei lá, eu posso considerar esse conjuntão aqui bem grandão, contendo a nossa superfície. Esse conjuntão aqui bem grande contém a superfície. Nesse conjunto bem grande, vou definir um campo vetorial, que eu vou chamar de U. Então, de U contido em R3, chegando em R3, eu tenho um campo vetorial. Campo vetorial contínuo. Aqui na superfície, eu tomo um ponto qualquer. Aqui eu tenho o vetor tangente. Aqui eu tenho o vetor normal. Fiz a escolha. Esse vetor normal, ele existe. Por que que ele existe? Porque a superfície é uma superfície orientável.
Fiz essa escolha. Quando eu faço isso, agora o que faz sentido é a seguinte expressão, pessoal. Então, quando eu olhar para o produto interno desse campo vetorial com esse vetor normal, isso aqui é uma função de 3 variáveis com valor real. Isso aqui é uma funçãozinha, vou chamar isso aqui de f, de x, y, z. Agora eu tenho uma função, e essa minha função está definida sobre a superfície. Se eu tenho uma função definida sobre a superfície, então faz sentido eu calcular a integral dupla dessa minha função, ou melhor, a integral tripla. Faz sentido eu calcular a integral tripla dessa minha função ao longo da superfície. Em particular, pessoal, faz sentido eu calcular a integral dupla. Por quê? Porque quando eu olhar para cá, eu não vou fazer as contas na superfície, eu vou fazer no domínio. Lá atrás. É lá que eu vou fazer as continhas. Não é aqui. No domínio da função composta com alguma coisa. Então isso aqui agora faz sentido. dm2. E essa expressão aqui, eu vou considerar e vou definir a integral desse meu campo vetorial f como sendo justamente essa integralzinha aqui. Foi a maneira como fizemos aqui, pessoal. E conseguimos definir o que é a integral desse campo vetorial ao longo dessa superfície. Agora, se eu considerar uma parametrização para essa superfície, exibir a parametrização vocês conseguem fazer. Vocês não vão ter dificuldade em fazer isso. Então se eu consigo uma parametrização, eu tenho aqui uma φ de u e v, que ela associa x de uv, y de uv e z de uv. Aqui é a parametrização. Aqui eu tenho uma parametrização para a nossa superfície orientável, que é a M2. Quando eu faço isso, pessoal, então o que temos? O nosso vetor normal será simplesmente esse vetor aqui. Derivada parcial. Tira esse produto interno daí. Será simplesmente o produto externo de derivada parcial de φ em relação à variável u, com derivada parcial de φ em relação à variável v. Aqui é a nossa parametrização, ok? Tudo isso aqui sobre a norma desse produto vetorial. Isso aqui é o vetor normal, a superfície M2 e um pontinho qualquer. Isso aqui tudo é pontual, pessoal. Isso aqui tudo é pontual. Ou seja, aqui é a orientação. Isso aqui é a orientação para M2. Por definição, o que vai acontecer, pessoal? A integral desse campo vetorial ao longo da superfície, a integral do campo vetorial ao longo da superfície, por definição, como é que ele é dado? É simplesmente a integral ao longo da superfície do produto interno do campo com o vetor normal. Aí aqui dm. Mas só, pessoal, que eu posso parametrizar. Eu posso fazer o seguinte, eu posso utilizar essa parametrização, aplicar a mudança de variável. Por que a mudança de variável? Eu componho esse produto interno com a parametrização. Quando eu faço isso, eu obtenho que esse meu f está composto com esse meu φ.
Esse meu vetor M aqui é dado, é simplesmente essa expressão aqui, sobre sua norma. E aqui no local de DM, que vai aparecer a determinante jacobiano dessa parametrização. Esse vai aparecer. Aqui vai aparecer o jacobiano. Du, dv. Então eu posso simplesmente dividir essa expressão com essa. E o que vai restar, pessoal? Quando eu faço a mudança de parametrização, o que vai acontecer? Eu saio da superfície e venho para o domínio da parametrização, pessoal. Uma parametrização com domínio, o nosso domínio é o ômega. Então eu saio da superfície e caio na parametrização. Então quando eu olhar para essa continha, isso aqui é simplesmente a integral sobre ômega, que é o domínio da superfície, do produto interno, do campo vetorial composto com a parametrização. Tudo isso aqui eu posso fazer interno com o produto externo da parametrização derivada parcialmente em relação à variável u e a parametrização derivada parcialmente em relação à variável v, pessoal. Eu posso fazer isso aqui, du, dv. Então, essa expressão aqui apresentada para vocês é que será usualmente utilizada para calcular a integral de um campo vetorial ao longo de uma superfície. É claro, desde que você conheça quem é a parametrização para a sua superfície. Então, essa expressãozinha aqui é que vai fornecer a integral desse campo vetorial ao longo da superfície. E perceba que a utilidade do vetor normal aqui foi de fundamental importância. Porque se você considerar o vetor normal, que é a orientação da superfície, como sendo negativo, como eu disse a vocês anteriormente, que você pode escolher, então o que você vai fazer é acrescentar o sinal de menos aqui à integral. Essa é a mudança, pessoal. Do ponto de vista aritmético, isso não tem tanta implicação, não, mas do ponto de vista de aplicação, sim. Quando você for aplicar isso, importa e muito para vocês. Então, fiquem atentos. O que vai fazer isso ficar negativo é a escolha que eu vou ter aqui. Se eu escolher, em vez do positivo, eu escolher o negativo, vai alterar aqui. Então, isso do ponto de vista aritmético, por enquanto, não tem nenhum significado, mas do ponto de vista de aplicação, sim. Isso é muito importante. Então, essa é a definição de integral de um campo vetorial ao longo de uma superfície. Então, o pedido que eu faço é que o campo seja contínuo e a superfície seja uma superfície orientável, pessoal. E você deve conhecer a orientação e a parametrização para essa superfície. Aí, depois disso, é só mandar ver fazendo as continhas. Se esse campo vetorial, pessoal, ele representar a velocidade, se esse nosso campo vetorial representar a velocidade associada ao escoamento de um fluido, em cada ponto do nosso aberto U, então, quando eu integrar esse campo vetorial sobre a superfície M2, o que eu vou obter é simplesmente o fluxo ou a taxa de escoamento por unidade de tempo através da superfície M2. Então, você volta aqui novamente. Eu tenho aqui sei lá, vamos supor que temos aqui uma tubulação. Eu tenho uma tubulação. Por essa tubulação está passando ou correndo um líquido, alguma coisa. Tem um fluxo que obedece a essa direção e o fluxo com que esse líquido percorre esse cano, a velocidade com que esse fluido percorre essa tubulação, ela será simplesmente dada por um campo vetorial F.
Aqui vai representar a velocidade de escoamento desse fluido. Então, quando eu calcular, pessoal, a integral desse campo vetorial, lembrando que o campo ele não está definido só na tubulação. A tubulação ela mora em R3, percebam. A tubulação ela mora em R3 e esse campo está definido sobre a tubulação, mas para além da tubulação, esse campo vetorial está definido em um aberto bem grande de R3, pessoal. Lembre-se disso. Não somente na tubulaçãozinha, não. Então, o campo vetorial ele faz sentido em um aberto de R3. Aqui eu tenho X, aqui eu tenho Y e aqui eu tenho Z. Como consequência, aqui temos o campo. O campo vetorial, como eu disse a vocês, a interpretação para o campo vetorial é aplicada justamente no ponto onde eu estou considerando. Então, esses em vermelho serão simplesmente considerados nosso campo vetorial. Ele faz sentido em cima da tubulação, assim como ele faz sentido fora da tubulação, porque ele está definido em um aberto maior do que a tubulação propriamente dita, pessoal. Pronto. Aqui é o nosso campo vetorial, que vai representar a velocidade de escoamento desse fluido em amarelo. Então, quando eu calcular a integral desse campo vetorial F, pessoal, sobre essa superfície, sobre a tubulação, o que eu vou obter simplesmente é o fluxo, ou a taxa de escoamento por unidade de tempo, através dessa superfície. É isso que eu vou obter. É como você fazer um recortezinho aqui. Faço aqui um recorte. E vou ver como é que é a passagem desse meu fluido aqui nesse meu recorte que eu fiz. Por exemplo, essa é a maneira de ver. Aí é claro que aplicações são diversas. Você pode estar tentando ver temperatura. É uma das medidas também. Não só o escoamento de um fluido. Mas sempre que você considerar a integral desse campo vetorial ao longo da superfície, você vai conseguir medir essa taxa de escoamento por unidade de tempo, pessoal, através da superfície M2. Então, pensem nisso quando estiverem pensando na integral desse campo ao longo da superfície. Vamos fazer aqui um exemplo para fixar. Então, vamos calcular o fluxo do campo vetorial F, que é o nosso campo vetorial. Nosso campo é o campo que mora em R3, tem como componentes 10, x ao quadrado mais y ao quadrado e menos 2xy. Eu quero calcular esse fluxo através do paraboloide. O paraboloide é o paraboloide z igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, onde nosso x varia de 0 a 1. Aqui seria um y, né, pessoal? Variando de 0 a 1 também. Tem que ser um y. Senão fica errado. Pronto, é isso mesmo. Então, quando você olhar para essa superfície você já conhece. Então, temos que, para x igual a 0 e y igual a 0, esse nosso paraboloide, ele mora aqui em R3. Aqui é o local onde esse paraboloide reside. Aqui eu tenho o eixo do x, o eixo do y, o eixo do z. E aqui é a origem. Então, quando esse x e esse y é igual a 0, esse nosso paraboloide vai atingir aqui o 1. Quando, sei lá, o x for 0 e o y for 1, o x igual a 0 e o y for igual a 1, esse nosso paraboloide vai atingir o 0, o z igual a 0. A mesma coisa quando o y for 0 e o x for 1, o z vai ser igual a 0. Então, ele vai passar por aqui. Percebam, pessoal? Se fosse simplesmente o paraboloide z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, ele seria simplesmente assim, seria bem tranquilo para fazer.
Agora, isso aqui, nesse caso, vamos ver o que acontece. Se eu fixar esse z igual a c, sei lá, z igual a 1, eu já vi que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a zero. Vai ficar aqui. Z igual a 1, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a zero. Ele vem para cá. Z igual a zero, isso aqui todo mundo é igual a 1. Ficou o quê? Z igual a zero, x ao quadrado mais y ao quadrado é 1. Então a abertura aqui é maior. Ele faz isso aqui embaixo. Ele faz isso aqui. E aqui ele faz isso. Aqui é a nossa superfície M2. Pronto, já conheço. Essa superfície é orientável? É, por que ela é orientável? Porque eu sei como parametrizar esse nosso paraboloide. Então temos que M2 ela é orientável. Com orientação, eu posso escolher a seguinte orientação. Ela será dada por parametrização em relação à variável U, parametrização em relação à variável V, dividido por norma do produto vetorial ou produto externo da parametrização. Aqui é a orientação. Onde quem é φ, pessoal? Você sabe como parametrizar um paraboloide. Ou seja, eu vou parametrizar o gráfico. Onde essa nossa φ, ela será simplesmente a parametrização de um gráfico. Quem será essa parametrização? Eu disse a vocês como parametrizar o gráfico. Vocês sabem como fazer. É simplesmente substituir aqui em R3, U, V e a imagem da função que representa o gráfico. No caso, seria 1 menos U ao quadrado menos V ao quadrado. Pronto. Eu disse a vocês que assim que é parametrizado o gráfico de uma função. O paraboloide ele é o gráfico de uma função, pessoal. Onde o nosso U varia de 0 a 1. E o nosso V também varia de 0 a 1. Pronto. Parametrizei. Daí, quando eu olhar para o vetor normal, agora eu sei calcular esse vetor normal. Agora eu sei calcular esse vetor normal, porque quando eu olhar para fio externo com φ V, isso aqui é I, J, K, 1, 0, menos 2, 0, 1, menos 2. Eu vou calcular o determinante. Faço esta continha, que eu obtenho 0, 0, K, 0, menos 2i, vai ficar mais, né? Mais 2j. Então, o vetor normal, isso aqui é simplesmente 2, 2, 1. Isto é, o nosso vetor normal, que é a orientação para o nosso paraboloide, agora eu conheço, ele é o vetor 2, 2, 1, sobre sua norma. A sua norma, que é a raiz quadrada de 2 vezes 2, 4, mais 2 vezes 2, 4, mais 1. 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Então, é simplesmente 2 terços, 2 terços e 1 terço. Tomei a positiva porque eu quero que a integral fique positiva. Por isso eu tomei positiva. Então agora eu conheço a orientação. Ok? Vou olhar para o campo vetorial, pessoal. O campo vetorial é um campo vetorial contínuo. E ele é contínuo em todo o R2. Todo o R2, em todo o R3. Não R2. Ok? Note ainda que
o nosso campo vetorial, que é o campo vetorial f de x, y, z, com componentes 10. Deixa eu voltar para ver o que é mais. X ao quadrado mais y ao quadrado. O que é mais? Menos 2xy. Ele é contínuo em todo o R3, pessoal. Ah, eu quero calcular o fluxo. Se eu quero calcular o fluxo, então o que eu devo fazer é calcular a integral desse campo vetorial ao longo do paraboloide. Então, assim, o fluxo ele é dado da seguinte maneira. Será simplesmente a integral desse campo vetorial ao longo do nosso paraboloide. E esta conta sabemos como fazer, pessoal. Essa continha aqui eu sei como fazer, porque eu conheço a parametrização para o paraboloide. E essa continha é dada aqui. É simplesmente eu integrar sobre o domínio da parametrização do paraboloide, o produto interno entre a composição do campo com a parametrização e o produto externo das derivadas parciais da parametrização do paraboloide, du dv. Então a continha fica simplesmente a integral sobre ômega do produto interno. Vou compor o campo com a parametrização. Aí aqui eu vou olhar para φ φv, du, dv. Ora, quem é esse ômega, pessoal? Esse ômega é simplesmente o domínio da parametrização. Aqui está o nosso ômega. O domínio da parametrização é esse retângulo. Esse ômega é formado por todo U e V pertencentes a R2, tal que o nosso zero é menor ou igual do que U, menor ou igual do que 1, tal que o nosso zero é menor ou igual do que V, menor ou igual do que 1. Pronto. Agora eu faço as continhas. Continhas essas que vocês sabem como fazer. Quando eu compor esse campo vetorial com a parametrização, o que vai acontecer? O senhor vai ter caído mesmo. Foi. Oi. Caiu, professor. Internet. De volta já.
Engraçado que ainda tá gravando.
Gente, é isso. O professor nunca mais vai voltar. Ele largou a gente aqui.